Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Tem um episódio muito marcante ainda na época de escola, né, que eu tinha um apreço muito grande por uma professora, e aí eu cheguei para ela e disse: professora, eu quero fazer medicina e tal, quero cursar essa carreira. E aí ela chegou para mim: rapaz, não faça isso não, tenha mais cuidado, porque você tem que dominar essas partes, né? Quantos médicos negros você conhece? Negrito, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Essa palavra racismo para mim é muito forte. Para mim a palavra racismo está totalmente ligada à violência, à violação, né? E mais uma vez chega a essa questão de hierarquia ou um lugar de poder. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. Eu, infelizmente, não tive na minha família pessoas que me ensinaram sobre raça. Eu tive que aprender sozinha. E na escola eu também não tive quem me ensinasse sobre raça. Não tive na escola uma educação que me mostrasse as origens reais da escravidão, os efeitos reais de toda essa construção histórica do racismo, mas a vida prática me ensinou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh. Racismo é um fenômeno cultural, né, que já data aí de séculos de existência e começou por conta de uma segregação que começou a se dar com o colonialismo. E esse colonialismo começou a tratar pessoas como objetos. Essas pessoas que começaram a ser tratadas como objetos tinham algo em comum. Elas eram pretas de cor, né, e provinham do continente africano majoritariamente, né? Então, desde que esse fenômeno, essa tecnologia, como diz o professor Silvio Almeida, do racismo passou a se instaurar dentro do contexto mundial, as pessoas negras ficaram marcadas, as pessoas pretas ficaram marcadas. E como foi algo que foi sendo construído por séculos e séculos, se tornou raiz forte e raiz profunda que reverbera até hoje em todas as pessoas que têm algum traço dessa cor, né? Seja um traço mais retinto, seja ele menos retinto, mas o racismo ele está ali. Eu conceituo como até entrando na minha futura profissão, como uma doença social, né? Uma doença que ela tem seus traços marcados na história e que tem uma cronicidade muito forte e que, assim, digamos assim, os remédios delas são ferramentas como essas, são ferramentas bem diversificadas que a gente deve fazer, sempre tem que fazer para poder combater todos os dias.
através dessa busca de poder, né, que começa a existir essa diferenciação de raça. Pode até algumas pessoas dizerem, não, mas raça é só uma, raça humana, Fernando. De fato, né? Mas o homem foi lá e fez essa distinção. Desde criança eu sofro com pessoas falando mal do meu cabelo, falando mal da minha classe social. Sofro já adulta, enquanto eu recebia menos que as outras pessoas que trabalhavam comigo e exerciam a mesma função. Eu já fui preterida por homens, né, e por mulheres também. É impossível uma pessoa preta no Brasil não ter passado por uma violência racial. Eu estava com uma amiga, né, uma grande amiga do ensino médio e tudo mais, e a gente estava andando de moto, né? E a gente ia passando por uma blitz, né? E era eu e ela em uma moto e tinha outro rapaz em outra moto. E foi nítido nessa abordagem policial essa questão racial. Porque ele parou as duas motos e eu não estava guiando a moto e ele só pediu para eu levantar a camisa. Então, tipo assim, os meus amigos, né, brancos, né, não sofreu nenhuma abordagem policial. Não que todos os policiais sejam violentos, não que toda a polícia seja violenta, não quero generalizar. De fato, eles têm o direito de fazer a abordagem, de fato, eles estão ali para exercer a sua profissão e tudo mais, né? Mas é nítido que existe uma diferença. No ano 2017, o meu pai foi assassinado, né? E foi muito violento a maneira que meu pai foi assassinado e como se deu o caso dele, né? Não se deu tipo assim, vamos investigar o caso, vamos ver o que aconteceu, né? Parece que os corpos negros ele não têm um valor, né? Durante a existência e nem quando morre. Até hoje a gente não sabe quem assassinou meu pai, né? E parecia que era mais um corpo. Ainda as vozes negras ainda estão muito silenciadas, até pelo ponto de vista tanto da parte política, mas também da parte econômica, né? Você tem, por exemplo, referência como os Estados Unidos e outros países onde você tem uma mudança social também acontecendo, né? Mas você já vê, por exemplo, vozes negras com mais força, porque já teve, por exemplo, um presidente negro, tem agora uma vice-presidente negra, então tem uma grande força. E no Brasil ainda não, ainda está muito incipiente, a gente ainda está começando, né, a passos largos, políticas sociais agora que estão começando a ser implantadas, como por exemplo a política de cotas dentre outras. Mas, e essas mudanças também na nosso ponto de vista acadêmico, né? Eu, por exemplo, no Instagram sigo várias médicas negras, vários estudantes de medicina negros. O racismo, como é algo enraizado, ele está presente em tudo. Ele está presente no ar que a gente respira, infelizmente. E como não poderia deixar de ser, o racismo está presente nas escolas. O primeiro lugar onde a gente aprende sobre o racismo na prática é na escola. O primeiro contato que eu tive com o racismo foi na escola. Então, para que a gente comece a construir uma sociedade antirracista, a gente precisa primeiro de uma escola antirracista. Infelizmente, eu estou colocando toda uma responsabilidade no sistema educacional,
mas a gente não tem como formar cidadãos antirracistas, sendo que crianças já têm contato com esse racismo dentro da escola. É muito complicado. E muitas crianças, até por falta de condições, passam mais tempo na escola do que nas suas próprias casas. Muitas crianças vão para a escola para poder comer, porque na sua casa não tem comida. Então a escola vira a família da criança. A escola é o segundo lugar onde a criança se torna gente, se torna um cidadão. E para que a gente tenha uma sociedade racista, a gente precisa de uma escola, de uma educação antirracista. E eu não estou falando só da educação básica, eu estou falando do ensino fundamental, eu estou falando do ensino médio, da educação superior. A minha escolha de ser professor, né, de atuar em meio à sociedade e fazer com que minha voz ecoe, né, nunca foi uma questão individual. Sempre é pensando numa questão coletiva, sempre é pensando no amanhã já, sabe? Então, tipo assim, eu trago muita essa esperança. Não é fácil, sabe? Porque muitas vezes a gente tá sozinho. Muitas vezes eu estou sozinho, muitas vezes eu não sou compreendido, muitas vezes é mimimi, é se amostrar, é algo do tipo, assim, sabe? Então, por isso que deve se trabalhar nesse aspecto também. Eu, infelizmente, não tive na minha família pessoas que me ensinaram sobre raça. Eu tive que aprender sozinha. E na escola eu também não tive quem me ensinasse sobre raça. Não tive na escola uma educação que me mostrasse as origens reais da escravidão, os efeitos reais de toda essa construção histórica do racismo, mas a vida prática me ensinou. E eu acho que se a gente tiver um modelo de educação diferenciado, essa luta ela vai ser menos tortuosa para as pessoas, principalmente para as pessoas negras. Falta, além de trabalhar mais o racismo, trabalhar mais a história do negro, né? Eu lembro como um evento muito importante na minha vida, um evento que teve num cursinho, ainda pré-vestibular, que eles trouxeram manifestações de matriz africana. Como, por exemplo, trouxeram o maracatu raiz lá de Pernambuco, trouxeram professores de universidades que trabalhavam isso, pessoas de comunidades também quilombolas, e que foram tratar sobre o assunto, mas não trataram simplesmente o racismo, a chaga que existe dentro da sociedade, mas a história da África, a história do Brasil afrodescendente. E essa abordagem, eu saí de lá extasiado. Foi um dos dias assim, de grande euforia para mim, porque eu comecei a ter contato com essa história. E a gente precisa, nós, afro-brasileiros, né, como se intitula, ter contato com a nossa matriz, com a nossa história, com a nossa vivência. Pouquinho em pouquinho a gente vai tendo a nossa personalidade construída, seja para o bom, seja para o ruim, né? Porque o racismo ele é adoecedor. As pessoas que sofrem com ele ficam doentes, né? Que vão de graça para o presídio e param debaixo do plástico, que vão de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos, né? Então o racismo ele nos constrói. Não constrói apenas as pessoas pretas, as pessoas retintas ou não retintas, as pessoas negras, mas constrói também toda uma sociedade que é pautada dentro dessa visão de que o preto, de que o negro, ele merece menos, de que ele é menos. Então, obviamente, eu sempre fui muito marcada pelo racismo, mesmo antes de saber que estava sofrendo com ele. Para que eu esteja em um lugar de poder, ou que eu seja reconhecido, eu tenho que ser 3 vezes melhor. Eu tenho que provar que eu sou graduado e tal, especialista nisso, mestrado nisso, aquilo, teve experiência nisso, para poder o meu discurso ele ser validado. É muito violento, ao ponto de, no passado, eu ter que entregar currículo sem foto para poder ser contratado ou chamado para uma entrevista de emprego. Não é pelo fato, às vezes, as pessoas acharem, é vitimismo ali, de novo racismo, de novo, mas é todos os dias. Às vezes a gente sofre calado, às vezes a gente tem que segurar aquilo ali e fazer de uma forma a
a dar uma resposta naquele microambiente que a gente está, né? E às vezes chega aquele limite natural mesmo, né? De a gente poder se abrir e falar para a sociedade o que é que está acontecendo. O racismo está estruturado. Então, assim, não adianta a gente só ficar na teoria. Eu sou antirracista, beleza. Eu sou... E na prática, você não fazer nada, entendeu? É lógico, hoje existe uma gama de possibilidades. Muitas pessoas, por exemplo, já conseguiram avançar. Hoje a gente consegue ter acesso a escritoras, né, negras, cursos e tudo mais, mas a questão prática ainda está faltando muito. Porque é bonito você falar que é antirracista, né? Moralmente falando, assim, nossa, essa pessoa é antirracista, mas a prática dessa pessoa. Cada 23 minutos um jovem negro é violentado no Brasil, de que a população carcerária, a grande maioria é negra, que todas essas estatísticas elas venham mudando, mas elas só vão conseguir mudar a partir de questões práticas. Eu vejo como algo muito importante a efetividade das políticas públicas que já estão, né? Os episódios de racismo, eles serem menos vistos como algo simplesmente para aparecer e mais vistos como algo importante. Cada vez mais eu vejo discussões também diferentes sobre o tema. Então, acho que a gente está num caminho bom, precisa, na verdade, mais reforçar o caminho, né? Reforçar o que a gente já está fazendo e, além disso, implementar coisas novas do ponto de vista de novas abordagens, novos olhares, novas necessidades e elas serem realmente divulgadas e faladas. E ecoou a noite dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 oh. A cor do meu orgulho significa ancestralidade. Essa palavra muito significativa, né, para todas as pessoas, mas falando do público negro, é quando a gente entende que a gente está aqui hoje porque pessoas vieram antes da gente. E não é simplesmente uma sucessão, mas já que a gente traz essa trajetória de que foi muito difícil no passado, né, para os meus avós, bisavós, né, a gente entende que essas pessoas que vieram antes da gente passaram por bastante coisas para que a gente pudesse estar aqui, né? Então, a ancestralidade, ela é algo de reconhecimento e principalmente de abrir caminhos. Essa frase me traz sentimentos muito mistos, porque eu nunca tive uma cor de me orgulhar, né? Apesar de hoje me considerar uma mulher negra, eu nunca me enxerguei enquanto criança, enquanto adolescente, até como adulta mesmo, porque eu já estou aí com quase 32 anos e essa minha autodeclaração, ela é recente, ela data de uns 5 anos atrás, mais ou menos. Então, eu sempre tive muita dificuldade de saber de que cor eu sou, a qual raça eu pertenço, de que cor eu posso me orgulhar, qual é a cor do meu orgulho. Minha mãe é preta, meu pai é branco, minha avó é indígena e eu saí aqui essa mistura, né? E que a gente continue, por exemplo, nos posicionando, se necessitar de ajuda, tem aí as pessoas especializadas, né? Nós como profissionais de saúde estamos
somos pessoas importantes para também estar nesse apoio, nessa força. Mas eu acho que a gente precisa continuar se posicionando, se expondo para a sociedade e mostrando nossa força. Vocês não podem ver, mas o meu cabelo é crespo, o meu lábio é grosso, mas a minha pele ela não é retinta. Então, demorou muito tempo para que eu entendesse o que eu realmente era. Hoje eu posso dizer que a cor do meu orgulho é a minha cor. Eu ainda não sei direito qual é ela, mas eu me orgulho muito da pessoa que eu estou me tornando e eu incentivo, encorajo e chamo as pessoas para se orgulharem das suas próprias cores também, porque não tem nada mais empoderador do que esse orgulho, do que esse amor próprio. E é só assim que a gente consegue forças reais para lutar, é se amando.